Aprendendo com a Divina Vontade, número 14. Vamos fazer um ato preventivo na Divina Vontade, antes de começarmos uma atividade. Vem, Divina Vontade, a rezar em mim, e ofereço esta oração a Ti como minha, para satisfazer as orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar-lhe todas as criaturas. Vem, Divina Vontade, que nós possamos agora estarmos abertos a entender, a compreender as Tuas palavras de amor. Então, vamos começar. Jesus dizia: minha filha, não temas, que não te deixo. Quando estiver sem minha presença, não quero que te desanimes. Quando estiver privada de mim, quero que tomes minha vontade como se fosse minha mesma pessoa. Fazendo assim, tu me terás em tuas mesmas mãos. Então, aqui nós percebemos neste ensinamento algo importante. Quantas vezes nós estamos na noite escura dos santos místicos, né? Muitas vezes, cadê Jesus? Onde está Jesus? E Luísa, em muitos trechos do Livro do Céu, ela fica nessa preocupação. Se Jesus vai vir, se Jesus não virá. E Jesus chega para ela nesse volume e diz: não temas, não te deixo. Isso é para nós também. Não temas, não te deixo. Quando estiver sem minha presença, não quero que te desanimes. Quando estiver privada de mim, não quer dizer que Jesus está longe. Quantas vezes Jesus estava no seu interno? E ela pensando que Jesus está fora dela. Notemos aqui que estamos nos primeiros volumes, no volume 3. O total do Livro do Céu são 36 volumes, então tem uma caminhada aí muito grande. Mas nesse início, onde Jesus estava preparando Luísa para realizar essa obra que ele chamava essa serva, ele pedia o quê? Que ela não se desanimasse, que ela tivesse ânimo e que quando estivesse privada dele, que chamasse a Divina Vontade. Quero que tomes minha vontade como se fosse minha mesma pessoa. Então, nós quando chamamos a Divina Vontade para realizar nossos atos, nós estamos fazendo isso. Ou seja, não ficar privada de Deus, porque é a vontade de Deus que contém tudo ali. Contém Deus ali dentro, na vontade dele. Então, ali, ao chamar a Divina Vontade, estarei o quê? Tendo Deus em tudo que faço durante o meu dia. Continuando. O que vai formar a bem-aventurança do paraíso? Certamente minha divindade. Então, o que é o paraíso na realidade? O paraíso é o quê? É Deus. É o paraíso. O que é o inferno? A ausência de Deus, da divindade. O que é o purgatório? É essa ausência de Deus temporariamente, por um espaço de tempo onde a alma está sendo purificada, porque ela amou de forma incompleta, não totalmente, então passa-se por um momento de privação, onde há essa purificação da alma. Né? E nós vimos então que o paraíso, a bem-aventurança do paraíso, na realidade, é o que? A alegria do paraíso, porque nós, quando pensamos em paraíso, nós pensamos em um local, mas a alegria realmente é o que? É a divindade, é a presença de Deus. O que formará a bem-aventurança de meus amados na terra? Certamente a minha vontade. Então, olha, o que formará a bem-aventurança de meus amados na terra? Já aqui, a minha vontade. Então, quando nós estamos buscando ansiosamente por adquirir este dom da divina vontade, nós estamos buscando essa bem-aventurança, já aqui na terra.
ela não poderá fugir jamais e terás sempre em tua possessão a vontade de Deus. Né? Nós precisamos ter essa vontade de Deus constante em nós. E se tu permaneceres no círculo da minha vontade, aí sentirás as alegrias mais inefáveis e os prazeres mais puros. Então, o que é um círculo? Um círculo é algo redondo. Então, quando eu circulo, significa o quê? Mover-se de modo contínuo, voltando sempre ao ponto. Quem é o ponto? Aqui é Deus, ou seja, gravitar em torno do Senhor. Sempre está neste giro em torno do Senhor. Então, ali sentirás inefáveis alegrias e prazeres mais puros. Então, a alma, continuando o trecho do livro do céu, a alma não saindo jamais do círculo da minha vontade, se torna nobre, se diviniza, e todas as suas obras repercutem no centro do sol divino, assim como os raios do sol repercutem na superfície da terra, e nenhum sai do centro que é Deus. Então, quando eu estou com a divina vontade fusionada na minha, eu estou circulando, permanecendo neste círculo da vontade de Deus, que significa o quê? Que é o próprio Deus. Olha aqui, eu circulo, me alimento da divindade continuamente. A alma que faz minha vontade é a única nobre rainha que se nutre da minha respiração. O que é respiração? É algo vital para que haja vida. Então, nós vamos respirar, vamos nos nutrir, nos alimentar da respiração, da vontade, da divina vontade. Então, e de onde ela toma esse alimento, essa bebida, para continuar? Ela toma da vontade de Deus. Isso significa o quê? Que eu tenho que continuamente estar gravitando nesta vontade, buscando incessantemente estar conectada com esta vontade, para que todas as alegrias, os prazeres mais puros, eu possa tê-los dentro da minha alma. E, nutrindo-se de minha vontade toda santa, em suas veias correrá um sangue puríssimo. Seu respiro exalará um delicioso perfume que me recreará, porque será produzido por meu mesmo respiro. Por isso, não quero outra coisa de ti, que formes tua bem-aventurança no giro de minha vontade, sem sair jamais, nem sequer um breve instante. Então, nós somos chamados aqui, nesse aprendizado, que, para que tenhamos um sangue puríssimo, uma respiração que agrada a Deus, ou seja, para sermos agradáveis a Deus e termos a bem-aventurança de girar na vontade de Deus, é preciso que continuemos o quê? Sempre unidos a essa vontade, não sairmos nunca. Então, quanto mais a alma progride, mais ela estará unida. E aí, eu pesquisando em outros volumes, nós vamos percebendo o quê? Que no volume, por exemplo, no volume 6, aí você diz assim, como saber se estou crescendo na divina vontade? Aqui já tem um ensinamento no volume 3. Não saia do círculo da minha vontade. Ou seja, esteja sempre fusionando sua vontade à minha. Esteja sempre chamando a minha vontade nos seus atos. Faça o ato preventivo pela manhã. Acordou, já entrega todos os seus atos naquele dia que irão ocorrer, aqueles atos,
preventivamente. Ou seja, Senhor, neste dia já acordo sendo movida pela tua vontade, que todos os atos que eu já fiz no meu sono, né? Que mesmo dormindo nós estamos produzindo atos, voluntários ou involuntários, porque o nosso organismo continua trabalhando, sonhamos, nosso intelecto, né? Mesmo não estando aparentemente ativo, mas o nosso corpo trabalha. Então, são atividades conscientes e inconscientes. Então, a gente já vai entregando os atos passados e os atos presentes. As pessoas que nós vamos encontrar naquele dia, que a divina vontade já vá trabalhando o coração dessas pessoas, que todas as atividades, as ações que nós formos fazer, nós já entregamos já a divina vontade, que ela esteja presente, e durante o dia nós vamos fazendo atos atuais. Que são atos atuais? Lembrou? Chama a divina vontade. Se passou aquele dia todo, lembrou muito pouco de chamar a divina vontade, no final da noite, fusiona a tua vontade na vontade de Deus e entrega todos aqueles atos que foram feitos naquele dia. Jesus, todos os atos já realizados neste dia, eu vos entrego, cada um deles seja refeito na tua vontade. E aí, cria esta tensão. Na realidade, é você ter essa tensão de estar sempre fazendo este ato preventivo, que é pela manhã, e quando durante o dia, sempre está conectada com a vontade de Deus, né? Aí, como saber se estou crescendo na vida divina? Uma das características é o quê? A estabilidade. Deus é estável, é imutável. Quando eu me proponho a viver na divina vontade, eu estou dizendo o quê? Eu quero ter este atributo de Deus, a estabilidade, que é indispensável para os filhos que vivem, que querem viver na divina vontade. Eu não posso um dia querer viver na divina vontade e outro dia não querer. Querer não pecar e no outro dia cair no pecado de uma forma sem limite. Eu tenho que ter muita atenção com o processo que eu vou fazendo, ou seja, um processo de purificação dos meus atos, das minhas palavras, das minhas ações, dos meus pensamentos. Ou seja, é uma alma que está em atenção. Se vocês acompanham já esses ensinamentos do Livro do Céu, vocês vão ver que em muitos momentos Jesus chama a Luísa. Atenta, Luísa. Atenta, Luísa. Por que será? Para não perder tempo no secundário, para não perder tempo com as coisas do mundo que nos absorvem e nos leva para fora. Jesus quer levar a Luísa para o quê? Para o seu interior, né? Que ela cresça interiormente. Então, Jesus fala com Luísa para que ela esteja atenta a tudo que ele está realizando, tudo que ele está ensinando, porque Jesus é o nosso mestre, é o nosso professor, e que ela precisa aprender porque ela é a primeira. Vamos dizer, ela é o cabeça dessa proposta que Jesus traz de implantar o seu reino, o reino da divina vontade, né? Que precisa ser solidificado nesta primeira criatura, nessa criatura que é Luísa, para que outros filhos possam seguir o que Jesus ensinou. Então, quando eu me proponho, eu tenho que ter consciência que eu tenho que ser uma pessoa estável, buscar estabilidade emocional nos meus atos, nos meus pensamentos, me vigiar, porque senão eu tenho um efeito, aqui podemos dizer, ioiô. Eu cresço e depois regrido. Cresço na fé e regrido, porque se eu não estou atenta, o inimigo pega a desatenção da criatura, da alma, e trabalha contra ela. Então é como se fosse esse efeito, que a pessoa engorda, né, e emagrece. Então o que Jesus quer fazer conosco, quem vive na divina vontade? Tirar todos os apegos. É indispensável para quem está na divina vontade. Sejam apegos bons ou não. Apegos, deixar a alma no nada. E aí ele poder encher com aquilo que é próprio dele.
seus atributos, suas qualidades, suas virtudes, para que a alma esteja em conformidade com o que é um ser divino, ou seja, uma humanidade divinizada, né? Então, tudo isso é indispensável. Então, vamos voltando para o volume 3. Ela temia que Jesus não viria e isto a inquietava. É por isso aqui, como eu disse no início, aqui, ó, este receio que ela tinha tem fundamento, né? Porque quando... E outro ensinamento aqui para a gente. Quando Jesus se afasta, ou aparentemente parece que se afasta de nós, tudo perde sentido. Tudo perde o gosto e quem entra, o divino sai e quem entra é o mundo. E o mundo, entram as paixões, entram os vícios, perde-se a visão do divino e passa-se a ter uma visão puramente materializada, materialista. E é isso que nós estamos vendo em muitas criaturas que perderam o foco de Jesus ou não conhecem mais quem é o seu Criador, Deus, né? E estão vivendo só como se esse mundo fosse o paraíso. Deixa-se de circular na vontade de Deus para circular na sua própria vontade. Então Jesus diz a Luísa no livro, nesse volume: como posso deixar-te se tu és vítima? Somente deixarei de vir quando tu deixares de ser vítima. Enquanto fores vítima, me sentirei sempre atraído a vir. Então Luísa ficou tranquila. Pareceu ficar mais tranquila. Então, o título de vítima, né? No mundo existem almas vítimas. E essas almas atraem Jesus. Olha o que ele está nos ensinando. Atrai. E em outros momentos, nós somos convidados a pedir sempre a Jesus que ele mande almas vítimas ao mundo. Para que a justiça divina não venha sobre a família humana. Os sofrimentos, os castigos. E ele diz, por quê? Porque a alma vítima não tira os castigos. Não tira. O que acontece? Ela simplesmente direciona para outro. Se era para ser atingido a família humana, a justiça divina vem em cima da alma vítima. Então, quem sofre no corpo e na alma é a alma vítima. Entendeu? Então, quanto mais tivermos no nosso mundo almas vítimas, mais o coração de Jesus vai ser consolado, mas a justiça divina, quando é impelida a mandar correções, essas correções serão direcionadas para essas almas vítimas. Eu posso colocar aqui como se fossem para-raios. Os raios vêm, né, da justiça divina e caem em cima de quem? Das almas vítimas. De uma certa forma, quem vive na divina vontade está fazendo esse papel de alma vítima. Não como Luísa ou como outras, literalmente. Mas, de certa forma, sim. Porque nós estamos reparando, devemos reparar constantemente, devemos consolar o coração de Jesus através destas reparações, devemos pegar os atributos de Deus, das obras que Deus fez, que Jesus fez, e oferecer a Jesus esses méritos, a fim de que a justiça divina não caia sobre a família humana. Né? E ame o Senhor, louve o Senhor, agradeça o Senhor por tantos que não vão agradecer. Continuando. Abandonada toda na amável vontade de nosso Senhor, eu me via toda circundada por meu doce Jesus, por fora e por dentro. Estando abandonada em seu querer, via como se meu ser tivesse se transformado em transparente. E dessa forma eu via o meu sumo bem. Esse ensinamento nos diz o quê? Quando nós nos abandonamos totalmente na vontade de Deus, a alma consegue ver o seu doce Jesus. Fora dela
e dentro dela. Olha que ensinamento maravilhoso. Quanto mais eu estiver abandonada na vontade de Deus, eu serei capaz de ver Jesus de dentro e fora de mim. A minha alma é como se transforma em transparente. E onde eu me giro, onde eu me volto, eu vejo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós estivermos centrados só na nossa vontade, isso não é possível. Por quê? Porque o olho, num outro ensinamento, ele, quando se volta para as coisas divinas, ele é capaz de captar Deus, ver Jesus. Mas quando ele se volta somente para as coisas materiais, o divino sai. Não tem como. Continuando. Mas aquilo que me fazia maravilhar era que, enquanto me via circundada por dentro e por fora de Jesus, assim eu, o meu pobre ser, a minha vontade, circundava Jesus por dentro de um círculo, de modo que ele não achava abertura para poder sair. Por quê? A minha vontade, unida à sua, o tinha preso, sem que ele pudesse sair. Olha aí, quando eu fusiono minha vontade à vontade de Jesus, ao que eu prendo Jesus neste círculo e ele não pode sair. Aí ela ficava maravilhada com isso. Enquanto me via circundada dentro e fora por Jesus, quer dizer, Jesus lhe envolve, ela também envolvia Jesus. Então, é uma união de amor, é um círculo. Gira-se e volta-se ao ponto, gira-se e volta-se ao ponto. Ó admirável segredo da vontade do meu Senhor! Indescritível a felicidade que de ti vem. Então, a vontade de Deus é indescritível a felicidade que, quando nós estamos nela, a felicidade é plena. Na alma toda transformada no meu querer, eu acho um doce repouso. Tá vendo? Deus vem repousar nesta alma. Aí ele faz a comparação. A alma se transforma para mim numa cadeira ou num colchão confortável, que, quando acordo, me acho forte e são, porque é tanto o conforto e o prazer que acho em repousar nela. Entenderam? Então, nós nos transformamos neste colchão, nesta cadeira, nesta habitação onde ele repousa. Quantas vezes Jesus chegava crucificado, triste, ensanguentado, e ia repousar onde? Em Luísa, na alma de Luísa. Por quê? Porque ele está fazendo essa comparação. Ele, depois de repousar, ele saía mais reconfortado, mais forte, mais são. Então, aprendamos que nossa alma tem que ser esse ambiente agradável. E aqui no outro trecho, diz assim: depois da comunhão, Luísa, ela se sentia atraída a se assemelhar com Jesus. Jesus se apresenta a ela crucificado, e ele se refletia em mim para atrair-me à sua semelhança. Enquanto isto fazia, sentia fundir em mim as dores do meu crucificado Senhor. Ela, quando se comungava, ela se sentia o quê? Assemelhar com Jesus. Quando nós nos comungamos, o que é que acontece? Jesus se apresenta a ela crucificado e a atraía à sua semelhança. Então, devemos perceber que na comunhão o Senhor nos chama a nos assemelhar a Ele. E essa semelhança era o quê? As dores. Jesus crucificado. E a gente tem tanto medo da cruz. Mas é a cruz que nos traz todos os benefícios, porque foi através do sofrimento que Jesus alcança a nossa redenção.
E Jesus prossegue, dizendo a Luísa: quero que o teu alimento seja o sofrer, não por sofrer somente, mas como fruto da minha vontade. O beijo mais sincero que liga mais fortemente a nossa amizade é a união dos nossos quereres. É o nó indissolúvel que se aperta em contínuos abraços, será o contínuo sofrer. Como ela era uma alma vítima, o sofrer aqui não é um sofrer por sofrer. Você está vendo? Que Jesus esclarece cá em cima. Não é um sofrer por sofrer, mas é um sofrer que, unido os quereres, dá esse beijo sincero e este abraço contínuo será o sofrer. Porque o sofrimento redime quando está ligado à vontade de Deus e ganha sentido também. Quando está fora, só na vontade humana, o sofrimento, ele causa na alma, né, um desconforto. E esse desconforto leva a alma o quê? A murmurar, a se revoltar contra Deus, a não aceitar a cruz, a dizer palavras duras. Então, quando o sofrer vem, que não é gerado pela pessoa, a pessoa não vai buscar o sofrer, o sofrimento vem, é fruto da minha vontade a partir do momento que os quereres, a vontade humana, mas a vontade divina estiverem unidos. Aí sim será esse abraço e esse beijo sincero. No outro trecho do volume 3, Luísa girava para encontrar Jesus. E o encontra numa igreja, através da celebração do Santo Sacrifício. Ela então diz: finalmente te encontrei. Me fizeste girar tanto que estou cansada. E Jesus, olhando-a a sério, não com sua habitual bondade, me disse: esta manhã me sinto muito amargurado e, para aliviar-me, vou lançar mãos dos castigos. E ela pede que derrame nela e ele aceita. E depois, apertando-me a ele como se fosse liberado de um grande peso, disse: a alma conformada ao meu querer sabe se infiltrar tanto na minha potência que chega a atar-me todo e a seu gosto me desarma. Ah, tu, quantas vezes me atas? E voltou a seu habitual aspecto, doce e benigno. Então, nesse trecho aí, o Senhor está nos ensinando que quando a alma, Jesus, que é constantemente ofendido, a alma que vive na divina vontade, se funde nele, ocorre o quê? Que há uma ação de atar Jesus. E o gosto desta alma, aquilo que a alma está pedindo, no caso aqui, Jesus ia castigar, então ela pede a Jesus que não o faça, ata essa vontade e aquele semblante que Jesus chegou, amargurado, cansado, que ia lançar a mão da justiça, ocorre o quê? Uma mudança. Então a alma é intercessora, essa alma consegue de Deus grandes coisas. Eu já ouvi numa formação dizendo que a alma que vive na vontade de Deus, ela consegue grandes conversões de pecadores. Então possamos pedir a conversão de pecadores que são tenazes, são teimosos, não querem voltar para Jesus. Passemos a interceder por esses pecadores, porque neste caminho que estamos percorrendo com a divina vontade, o Senhor, nós vamos atando o Senhor, né? E Ele vai se deixando tocar pelas nossas necessidades. Então, nós vamos terminando aqui esse volume, né? Essa reflexão sobre esse volume, e pedindo ao Espírito Santo que Ele nos ajude a caminhar. E eu termino aqui com João 12:35. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. E quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filhos da luz. Caminhemos na luz de Cristo. Fiat voluntas tua.